Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:01 agora, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela rádio Universal AM 810 de Santos, ainda pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook, além do nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja com o programa a partir de agora. O número do nosso WhatsApp é o 973350038, mais uma vez, 973350038, e participe também pelas redes sociais, claro, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quarta-feira, é dia de falar de saúde por aqui, saúde, bem-estar, comportamento. Para essa conversa, nós temos hoje a doutora Patrícia Terrível, pediatra neonatologista, que integra o Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Doutora Patrícia Terrível, seja bem-vinda ao programa Gente que Fala. Tudo bem? Obrigada, bom dia para todo mundo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho. O prazer é nosso. Seguindo aqui com a apresentação das nossas convidadas de hoje, doutora Mara Helena Ribeiro Aguera, ginecologista e obstetra. Doutora Mara, tudo bem por aí? Bom dia, tudo bom? Muito obrigado pelo convite e vai ser um prazer a gente bater esse papo. Vai ser ótimo. Obrigado pela presença, obrigado por aceitar o nosso convite. Também com a gente a Fernanda Gianella, que é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia ortopédica. Fernanda, tudo bem? Tudo bem, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso. E fechando aqui a nossa bancada de especialistas, bancada 100% feminina hoje, doutora Juliana Salum, oftalmologista, geneticista, professora da Universidade Federal de São Paulo. Seja bem-vinda, doutora Juliana. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vamos ao nosso primeiro assunto de hoje, não poderia ser diferente, praticamente todos os dias estamos abrindo o programa falando da situação da Covid, a situação do contágio pelo novo coronavírus. Pela primeira vez em 4 meses, o Brasil registrou transmissão de coronavírus sob controle, de acordo com cálculos do Imperial College. E para a semana que começou nesse último domingo, a taxa de contágio foi calculada em 0,98, o que indica uma transmissão menor de uma pessoa para outra. A nova situação ainda não significa, porém, um controle estabilizado da transmissão. A reaceleração do contágio pode aparecer como decorrência do maior otimismo em relação à epidemia, do aumento na mobilidade das pessoas e também, especialmente, da volta às aulas em algumas localidades. Minha gente, olha, os cálculos do Imperial College mostram a taxa de transmissão abaixo de 1, como eu destaquei aqui, 0,98, isso após 16 semanas seguidas acima desse patamar. O que representa isso? Que de cada 100 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus, essas 100 contagiam 98, que contagiam 96, que contagiam 94, e isso vai desacelerando a transmissão da doença. Doutora Juliana, como é que, nesse momento, claro, a sua especialidade observa essa situação de desaceleração do avanço do coronavírus? O microfone está fechado, doutora. Bem, agora sim. É uma preocupação, né? Então, tem progressivamente diminuído essa incidência de casos, né? Mas ainda a gente não está no nível de segurança. Então, ainda é muito importante as pessoas manterem o distanciamento social e as decisões são ainda muito difíceis de se fazer, né? Quer dizer, existe a discussão de volta das crianças para a escola ou não. Então, tem que tudo ser olhado com muita cautela nesse momento de volta, para que a nossa curva está diminuindo a transmissão, mas a gente ainda está muito longe de estar numa situação realmente confortável. Então, essa volta tem que ser gradativa e tem que ser muito bem pensada para que a gente não tenha uma subida das curvas com novos contágios aí nessa retomada de atividade. Então, tem que ser como eu destaquei aqui
como eu destaquei aqui na leitura da nota, não é, doutora Juliana? A nova situação ainda não significa um controle estabilizado da transmissão. O risco, justamente, as pessoas, pelo otimismo, né, em relação a essa desaceleração, baixarem a guarda, né? Bastante preocupação, e mesmo nessa volta, com as precauções, né, com máscara, com lavando a mão, álcool gel, distanciamento, sempre tem que tudo isso estar presente na estrutura das escolas, dos trabalhos, onde as pessoas circularem. Sim. Doutora Patrícia, a sua avaliação a partir da sua especialidade sobre esses novos dados? Conforme a doutora Juliana comentou, a nossa maior preocupação é esse volta às aulas, né? Graças a Deus as crianças se livraram dessa pandemia. Nós temos raríssimos casos de criança que tiveram coronavírus e a maioria que tiveram são assintomáticas ou passaram somente como um resfriado, uma coisa leve. Mas o nosso medo é que elas são transmissoras. Então, nós isolamos durante muito tempo os grupos de risco, os idosos e tudo mais, e na hora do volta às aulas, as crianças vão acabar tendo acesso a todos esses idosos, aos avós. Fora que controlar, né? A gente falar para um adulto que ele tem que lavar a mão, que ele tem que usar máscara é uma coisa. Agora, fazer uma criança de 5, de 7 anos, que ela tem que ficar sentadinha na cadeira dela, que ela não pode brincar com o amiguinho, ela vai chegar para o amiguinho e falar, ai, olha, essa máscara é mais legal, e vai pegar a máscara. Então, controlar as crianças num ambiente, por mais que as escolas estejam se preparando, é uma situação bem difícil, é uma coisa que preocupa. Justamente por estar nessa queda, todo mundo abaixa a guarda, né? Ah, não, já está melhorando, então não precisa tanto esse controle. E isso realmente está preocupando muito a gente. Em se tratando de coronavírus, cada dia é um aprendizado diferente por tudo isso que a Covid-19 representa, né? Nunca tínhamos visto algo semelhante, então é uma coisa que se aprende a cada dia. Ontem mesmo a Prefeitura de São Paulo apresentou um inquérito sorológico falando a respeito dessa situação das crianças e adolescentes assintomáticos e de um público pesquisado, 64% dessas crianças e adolescentes eram assintomáticos. É nesse sentido que você fala, né? Então, elas são assintomáticas, porém elas são portadoras, né? Então, a nossa preocupação é essa. As crianças não sentirem nada, não terem nada, você liberar o seu filho para ir para a escola porque ele não está com febre, ele não está com nenhum sintoma, só que ele acaba pegando do amiguinho e levando para alguém dentro de casa. Sim. Agora, doutora Mara Helena, sua avaliação a partir da sua especialidade sobre esses novos dados. Nossa preocupação é a mesma, né? Esses índices melhorando, né? A população encara como se tivesse tudo bem, né? E diminui o isolamento social, os cuidados com higiene das mãos, o cuidado em usar máscara o tempo todo. Então, a maior preocupação realmente com esses índices né? Como sabemos, na Europa está tendo, né, o medo da segunda onda, né? E aqui a gente nem chegou na segunda onda ainda, a gente está num platô perigoso, né? Com muitas mortes diárias, apesar da contaminação de pessoa para pessoa estar melhorando, nós temos que ter muito cuidado ainda, né? Fernanda, sua avaliação a partir da sua especialidade. Sim, eu concordo com as doutoras. Sim. Eu concordo com as doutoras, né? Toda essa volta, a gente está vivendo num mundo de incertezas, né? Não sabemos o que vai ser aí para frente. Mas o retorno precisa ser gradual. Aqui a nossa preocupação é o grupo de risco, que nós atendemos, né, na parte da fisioterapia, pacientes do grupo de risco, então a gente está focando nessa proteção deles aqui no atendimento. Sim. Algum problema com a sua comunicação, né, Fernanda? Não sei se você está percebendo aí, mas vamos lá, vamos seguindo aqui com mais um tema para a nossa análise, para o nosso debate aqui nessa edição do programa Gente que Fala. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou o registro da primeira terapia gênica de dose única no Brasil para pacientes com perda de visão decorrente da distrofia hereditária da retina, que ainda tenham quantidade suficiente de células de retina viáveis. Segundo especialistas, a entrada no Brasil da terapia gênica
uma técnica que age fornecendo o gene saudável e corrigindo a mutação causadora de doenças, representa uma nova era na medicina e a melhor oportunidade que a ciência pode oferecer para o tratamento de doenças raras. Doutora Juliana, o que é a distrofia hereditária da retina e o que a terapia gênica, também precisa de uma explicação aqui, pode trazer de benefício para este problema? Essa área é uma área bem diferente, né? Então, acho que a gente tem que explicar algumas coisas para o público leigo poder entender, né? Então, é a área que eu mais estudo, né? Essas doenças degenerativas da retina. Então, é uma característica hereditária. Dentro de uma família, pode existir aí 2 genes que, se combinando, nasce uma criança que tem aí uma dificuldade na retina que não é capaz de enxergar direito. Então, a doutora Patrícia, por exemplo, né, pediatra, ela vê crianças, né, no consultório dela, os pais levam para fazer um acompanhamento quando o bebê nasce, e aí aquele bebê chega lá nos 3 meses, ele não está focando a imagem, ele não olha para o rosto da mãe, que é esperado que isso aconteça. Aí você fala, não, vamos esperar mais um mês, quem sabe ele focaliza, né? E aí a gente vai vendo que aquele bebê não enxerga, e que ele tem um nistagmo, que é o olho fica balançando, ele constantemente balançando. Então, isso é uma doença que a gente chama de amaurose congênita de Leber, né? Existem situações que aparecem um pouco depois, na infância, não é exatamente ao nascimento. Mas esses quadros graves aí, o bebê já tem uma dificuldade visual muito grande, conforme a criança cresce, melhora um pouquinho, mas é uma criança com baixa visão, difícil acompanhar a escola, né? Então, é uma situação de cegueira já na infância. Então, a entrada de uma possibilidade de tratar esses pacientes é uma coisa muito bacana. É uma pesquisa que eu acompanho desde que ela nasceu, na fase que ela era uma pesquisa lá em camundongos, depois aquilo foi passado para um teste em animais maiores, tipo cachorro, que existe cachorro que tem o mesmo problema que essas crianças, né? Então, foi testado muito bem antes, chegou-se ao ponto de se fazer essa terapia em pessoas, né? E agora a pesquisa está avançada e a Anvisa acabou de aprovar uma medicação para a gente fazer essa terapia gênica, que é específica para um gene. A gente tem a doença causada por mais de um gene na retina, né? Mas essa aí é específico para um gene chamado RPE65. Então, às vezes a gente pode ter ouvinte aí que tem a doença, mas tem que saber exatamente se é causada pelo gene que essa terapia consegue tratar. Então, outros genes estão vindo estudos de outras terapias, né? Esse trabalho, esse resultado, a partir da terapia gênica, é um protagonismo nosso, brasileiro? Não, a gente participa das pesquisas, porque são trabalhos multicêntricos. Quando a gente está diante de uma doença rara, é difícil você ter um centro no mundo que tenha uma quantidade de casos muito grande, porque aquilo é bem raro. Então, a gente, em geral, junta e faz pesquisas multicêntricas, né? Então, esse foi, basicamente, ele nasceu, a pesquisa nos Estados Unidos, mas hoje em dia, vários centros já atuam nessa área, em outras também, lá na Escola Paulista, a gente faz pesquisa conjunta, mas a maior parte das vezes são estudos multicêntricos, né? E essa terapia é uma técnica nova. Então, a gente usa, em geral, um vetor viral, né, que carrega esse gene para dentro do organismo, né? Então, é um uso bom de um conhecimento que a gente tem do vírus, né? Então, tudo em ciência é muito importante a gente estudar, porque a gente vai aprendendo. Aprende para controlar uma pandemia que tem a ver com vírus, aprende para usar esse vírus aí de uma forma terapêutica, né? Carregando, terapêutica quer dizer assim, a gente usa o benefício dele para conseguir tratar o nosso paciente, né? Então, é bem inovadora essa forma de tratar, e é uma inovação para uma doença que não tinha tratamento. As doenças genéticas a gente não conseguia tratar. Então, mas já tem resultados? Quantas crianças já estão beneficiadas com essa terapia? Tem. Na fase de pesquisa já foram várias crianças tratadas internacionalmente, e agora está entrando em alguns países, e a gente começa a ter um uso agora pós-medicação, né? Então, não é ainda
um tratamento maravilhoso, que você coloca e tudo fica maravilhoso na vista da criança, tá? Mas melhora consideravelmente, porque é uma criança que ela tem um campo super reduzido e só enxerga com muita luz. Se você entrar num lugar que não tiver tudo aceso ou tiver à noite, assim, vai tropeçar, vai esbarrar, não vai conseguir andar. Então, quando você trata, você vê no jeito com que a criança anda, na quantidade de luz que ela precisa, tudo isso melhora muito e ela passa a ter uma qualidade de vida muito melhor, consegue acompanhar uma escola de uma forma melhor. Então, é muito bacana a gente ver isso na idade infantil, porque senão seria uma pessoa fadada a uma cegueira ali, lá pela adolescência, já estaria muito grave o problema, né? E já estaria, por exemplo, sem uma chance de conseguir trabalhar em condições normais, já teria que ser um trabalho adaptado, tudo adaptado. Então, quanto melhor a gente conseguir tratar na infância, melhora a visão dessa criança para a vida toda, né? É demorado o tratamento? Não, o tratamento é feito uma vez só. Por enquanto, a gente tem acompanhado os pacientes ao longo do tempo e eles estão mantendo o resultado do tratamento. E ele é feito através de uma cirurgia, tá? Em oftalmologia, a gente tem um domínio das técnicas cirúrgicas bem avançado. Então, a gente consegue colocar esse vetor viral embaixo da retina, uma cirurgia vitreoretiniana, né? A retina, ela reveste o olho ali por dentro, então a gente usa uma técnica que chama vitrectomia, que ela é bastante usada para cirurgia de descolamento de retina, por exemplo, ou para cirurgias de diabetes no olho, né? E, então, essa técnica permite com que a gente vá dentro do olho e coloque essa medicação, né, embaixo da retina, e o vírus passa esse gene para a célula que a gente quer que volte a funcionar. Agora, você já destacou, é uma doença rara, mas qual que é a prevalência, qual que é o índice no Brasil e mundial desse tipo de problema? Mais ou menos entre 2 a 3 pessoas em 100 mil habitantes. Então, é bem raro, realmente. Bem raro mesmo, né? Por esse gene específico, né? Quer dizer, Sim. Você tem outros genes envolvidos, mas por esse gene é uma frequência bem rara. Patrícia, o que você tem no seu trabalho de pediatria neonatologista observado em relação a essa questão? Então, essa doença que ela falou realmente é muito rara, né? E tem um diagnóstico muito tardio, né? A gente acaba percebendo da criança mais para frente, a hora que a gente vê que a criança não olha para a mãe, como ela já comentou, e a gente acaba mandando para centros de referência mesmo, né? E isso tem que ser um diagnóstico pelo próprio oftalmologista. A gente começa a triar dentro da pediatria. Não é uma coisa que a gente consegue já numa maternidade, por exemplo, né? Já suspeitar disso, é uma coisa mais para frente no consultório mesmo. Mas eu achei bem legal isso, porque é isso, não é o tratamento, mas melhorar a qualidade de vida da criança, né? Ela ter como ela explicou, às vezes algumas pessoas diagnosticam na hora que a criança começa a andar, na hora que ela só consegue mais na claridade, no escuro nem tanto. Então, assim, tem muito diagnóstico tardio em relação a isso, infelizmente. Mas o bom da gente já ter esse tratamento, achei bem legal, eu não conhecia. Antes, eu vou ser bem sincera, a hora que eu recebi a pauta, que eu dei uma estudada, e eu achei bem legal esse tratamento para a qualidade de vida mesmo da criança. Então, naqueles momentos iniciais, logo ao nascer, né, quando a criança passa por aqueles exames, aqueles testes iniciais, isso não é detectado, é só mais para frente mesmo, quando a criança já estiver maior e já estiver dando os primeiros passos. A visão da criança, ela vai se desenvolvendo nos primeiros anos de vida, ela não nasce com a visão formada. E como é uma coisa muito molecular, a gente olha a retina da criança, ela é praticamente normal, ela só não funciona bem. Então, leva um tempo até que a gente perceba que ela não está correspondendo ao desenvolvimento esperado para a faixa etária dela. Então, a doutora Patrícia falou muito bem que o diagnóstico precoce ajuda bastante, tanto a gente ter essa possibilidade do diagnóstico clínico, como da gente indicar o teste genético, que vai ajudar a gente a detectar qual é o gene
alterado, né? O diagnóstico ele passa por um teste genético, que a gente vê se é esse gene RPM65 que está alterado ou se é outro gene, né? Mesmo se não for esse, existem outros para os quais existe pesquisa, né? Então, o diagnóstico precoce faz muita diferença na conduta que a gente vai dar para essa criança. Há transmissão hereditária deste problema? Ela é hereditária, né? E segue... Lembra aquela história lá na escola, que na aula de biologia, que tinha o azinho, que você tinha que estudar na genética, e quando juntava o azinho, a pessoa podia ter um problema, né? Numa doença recessiva. Então, ele segue esse padrão do azinho, tá? É uma doença recessiva. Então, um casal que já tem um filho que teve esse problema, tem risco de 25% de ter outro com o mesmo problema, para esse gene, né? Se a gente estiver considerando outros genes, às vezes a herança é diferente, mas para esse é um gene recessivo. Então, a gente tem que pensar, né? Planejamento familiar, né? A gente tem aqui uma ginecologista aqui que conhece também essa história aí do planejamento familiar, que é super importante conversar com os pais, porque existe risco. Esse é o próximo ponto aqui. Doutora Mara, qual é o planejamento a ser feito quando um casal já tem um filho com esse problema? Como é que deve ser o pensamento em relação à sequência? Então, a primeira coisa é a orientação genética mesmo, geneticista, né? Não só nesse problema, quanto outros problemas genéticos, o geneticista que vai orientar a porcentagem, a possibilidade, qual a porcentagem que aquele casal tem de ter um filho saudável, qual a porcentagem de ter aquela doença específica. Nós temos que lembrar que são várias doenças genéticas, né? E o aconselhamento realmente é importantíssimo, porque a decisão é do casal, né? Mas o casal tem que tomar uma decisão consciente, sabendo de tudo que pode acontecer, né? Pela vida deles, né? Porque não é uma decisão só de engravida ou não, né? Você tem que pensar que pode ter uma criança com alteração genética, vai ter que cuidar dessa criança de uma forma diferente de um filho que não tem um problema genético. Então, tudo isso tem que ser conscientizado para a família e ela que tem que optar se ela vai querer continuar ou não, né? Tendo mais filhos ou não, né? E investir no planejamento familiar, se realmente a questão for não ter mais filhos, né? Tá? Muito bem, você acompanha o programa Gente que Fala pela Rádio Trianon AM 740, aqui em São Paulo, em Santos, pela Rádio Universal AM 810. Nós estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. Você que está pelo YouTube, clique no sininho para receber as notificações de todas as nossas transmissões. Não se esqueça, nas redes sociais, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Mais um assunto aqui para as nossas especialistas. A amamentação até os 2 anos de idade, exclusiva até os 6 meses, traz inúmeros benefícios para as crianças, previne infecções e reduz os riscos de uma série de doenças, além de melhorar a nutrição e aumentar os laços entre mãe e filho. E mais, a amamentação também é um dos caminhos certeiros para a construção de um mundo mais sustentável, já que é de graça, serve a todos da mesma maneira e ainda evita o consumo desnecessário de uma série de produtos poluentes. Patrícia, as pessoas fazem esse tipo de relação, a amamentação, com a questão ambiental, mundo mais sustentável? Não, e aí eu quero contar para vocês por que a gente está falando disso esse ano, né? Agosto, a gente fala que é o agosto dourado, que é o mês da amamentação, e todo ano tem um tema. E o tema desse ano mundial, que é a primeira semana de agosto, que é a Semana Mundial de Amamentação, o tema foi relacionado ao meio ambiente. Então, e muita gente estava me perguntando, mas, Paty, o que tem a ver, né? Amamentar, meio ambiente? E ninguém faz essa relação. E esse ano a gente pegou pesado nesse tema para trazer tudo isso para as pessoas. Então, o que eu queria explicar é assim: o leite é o único alimento que vai do produtor para o fornecedor direto, para o fornecedor, para o consumidor, desculpa, direto, sem precisar passar por nada, sem ter nenhum gasto, né? E aí a pessoa fala, tá, e o que isso tem a ver? A gente tem que pensar, quando a gente usa um leite que não seja um leite materno, ele tem que, para ser preparado, ele vai consumir água. Então, a gente vai pegar o leite em pó, vai adicionar água,
e preparar. Nisso ele vai ser consumido ou por mamadeira ou pelo copinho. Tudo isso gera plástico, que gera lixo. As próprias latas que a gente armazena o leite, acabando a lata, ela vai para onde? Vai para o lixo. Então, se a gente parar para pensar, quanto você gasta de água e detergente para lavar e esterilizar a mamadeira, o copinho, todas as vezes que você colocar para dar o leite para a criança. Então, é uma relação que ninguém fazia antes, e esse ano a gente está mostrando esses números, né? O quanto que amamentar protege o planeta. E o quanto que você deixar de amamentar, você usando tudo isso, gera lixo, gasta água, tem a questão do plástico também. Quanto gera esse lixo que a gente não parava para pensar antes. Sim, hoje em dia, como é que tem sido a amamentação? Até que idade as mães brasileiras têm conseguido amamentar os seus filhos? A recomendação da Organização Mundial de Saúde é 6 meses, tá? No mínimo exclusivo e pelo Sim. menos até os 2 anos. Porém, infelizmente, aqui no Brasil a taxa é muito baixa, tá? A gente chega, na média, até 3, 4 meses no máximo. E um dos motivos, por isso, é a questão da licença maternidade, que infelizmente nem todo mundo tem esses 180 dias, né? Esses 6 meses da licença maternidade. Isso acaba atrapalhando na hora da mãe voltar a trabalhar e não conseguir amamentar nesse intervalo. Tem muita gente ainda com pouco suporte, né? Então, que a gente sempre fala de ter o pediatra, essa equipe multidisciplinar apoiando, porque amamentar não é fácil. Eu brinco muito que todo mundo posta nas redes sociais que é lindo, que é gostoso, mas ninguém mostra os sacrifícios, então não é fácil. E as mães, às vezes, não têm esse apoio nos primeiros dias, aí elas acabam desistindo da amamentação por ser mais fácil a mamadeira e perdem todos os benefícios que é a amamentação, né? Então, esse é um dos motivos também que acabam tendo muito desmame precoce aqui no Brasil. Além do uso de chupetas, que muita gente acaba usando a chupeta achando que está lá para ajudar, e é um dos maiores motivos de desmame precoce também. E soma-se a estudo que você salientou, doutora Patrícia, a desinformação, muita mãe achando que o leite não é o suficiente, diz que o filho está com fome, porque o leite não sustenta, né? Também tem esse ponto, né? Exatamente. A gente fala muito na esterogestação, que é o 4º trimestre da gestação, que são os 3 primeiros meses, que é quando a criança quer colo, ela tem que ter colo. Eu brinco que é o open bar de TT, né? Porque a gente fica marcando, a criança tem que mamar de 3 em 3 horas. A criança tem que ficar 1 hora no peito. Nem a gente come de 3 em 3 horas, nem a gente come a mesma quantidade. Então, por isso que a gente fala que é o livre demanda. E essa falta de informação, o meu leite está fraco porque meu filho quer colo toda hora. O meu leite está fraco porque ele só chora. Ele chora porque ele quer colo, não necessariamente porque ele está com fome. E essa falta de apoio nesse momento realmente é muito, muito importante ter essa rede de apoio, porque a mãe, primeira coisa, ela associa choro com fome. E às vezes está com a fralda suja, a criança está com frio, tá com calor e ela está chorando. Então, não existe leite fraco, tá? Nós temos muita coisa para fazer, existem consultoras de amamentação aí ajudando a gente também. É importante procurar ajuda. Se você acha que seu filho está com fome, que ele não está mamando o suficiente, procure uma ajuda, procure uma rede de apoio, um grupo de mães, para poder entender melhor e não desista tão fácil essa amamentação. Voltando naquele ponto inicial, doutora Patrícia, da relação entre amamentação e sustentabilidade, meio ambiente, tudo, em relação aos materiais usados nos utensílios voltados para os bebês. A gente sabe que o bisfenol é um componente do plástico que foi proibido. O que mais está na ordem do dia aí de perigo e que é necessário proibir? Na verdade, a parte de proibir de contaminação, a gente está mais tranquilo em relação a isso, né? Antigamente, quando tinha a questão do bisfenol, era muito... contaminava o leite, né? Contaminava a água e isso tinha repercussões para as crianças. Em relação a isso, não temos problema de contaminação, é mais a geração do lixo mesmo. A geração da lata, a geração do plástico, que ele demora, né? Quanto tempo demora um plástico para
deteriorizar no meio ambiente. Então, essa é a nossa preocupação também, a embalagem que vai na lata, tudo mais. Olha, pessoal, na esteira desse tema, vamos aqui falar de uma outra questão. Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados quer prorrogar o benefício da licença maternidade para mulheres até o fim da pandemia, agora do Covid-19. O texto da proposta diz que o afastamento do trabalho deve valer até o fim do estado de calamidade pública no Brasil, que termina em 31 de dezembro. Mesmo antes da pandemia, alguns projetos já pediam essa alteração da licença de 120 para 180 dias, já que esse é, como a gente já destacou agora aqui com a doutora Patrícia, o período mínimo recomendado para a amamentação dos bebês. A gente está falando aqui da proposta do deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, que tramita lá na Câmara Federal. E, doutora Maria Helena, em relação a esse tema, também temos a questão de que muitas mães, né, já estão voltando para o trabalho e não tem a possibilidade também de deixar as crianças em algum lugar, alguma creche, alguma escola, até porque nada está funcionando. Então, temos esse ponto a colocar aqui no debate, né? Então, esse é um ponto muito importante, porque a mãe voltando ao trabalho, ela não tem onde deixar a criança, as creches estão fechadas, né? Muitas vezes elas deixam as crianças com os avós, o que é mais perigoso ainda, né? Porque é justamente o grupo de risco, é justamente aquele grupo que é contaminado por crianças que não apresentam a infecção, mas estão positivos, né? Então, esse é o maior perigo, né? Nós realmente, concordo, temos que ter uma rede de apoio, né? Uma rede de apoio domiciliar e uma rede de apoio política. Então, esse projeto é muito bem-vindo, né? Vai ajudar muitas mulheres. A proposta de 180 dias, eu acho que tem que ser muito concreta. A mulher que consta que está amamentando mesmo, né, poderia prolongar, porque muitas empresas são só 120 dias. Alguns setores são 180. Então, a mulher que comprovadamente está amamentando deveria ter esse benefício, porque todo mundo sabe que a amamentação exclusiva, somente no leite materno, somente no peito da mãe, até o 6º mês, é o ideal, né? E continuar amamentando até 2 anos, né? Mas para a mãe conseguir isso daí, como disse a doutora, amamentar é muito difícil, né? Não é fácil, é doloroso os primeiros dias, os primeiros 40 dias é muito doloroso. Ela tem que preparar a mama durante a gravidez para ficar uma amamentação mais fácil. Ela tem que ter o familiar, marido, os outros filhos, a mãe, uma rede de apoio todinha para realmente conseguir, né, dar esses 6 meses de amamentação exclusiva, né? Que é muito importante. E como a doutora estava falando, esse mês é o Agosto Dourado, é o incentivo mundial de amamentação materna, do leite materno, né? A primeira semana de agosto é o intensivo, que é a semana da amamentação, né? E realmente é uma coisa que a gente tem que batalhar bastante pelo direito das mulheres e por essa rede de apoio. Nesse aspecto, o direito das mulheres, doutora, bom, atualmente a licença maternidade é de 120 dias, a senhora destacou que em alguns setores, algumas empresas dão 180 dias, elas aderiram a essa situação. Qual é a mobilização dos atores nessa questão, junto às autoridades, para que esse prazo realmente seja de 180 dias para tudo, para que o aumento para 6 meses seja em definitivo para todos? Deveria toda a população, né, se reunir e pedir se a gente vota, a gente deveria ter um contato com quem a gente votou, deputado, vereador está vindo aí, hein? Tudo isso para a gente cobrar da área política as coisas que é benefício para a sociedade,
né? Não ver o benefício meu. Eu quero isso porque isso é bom para mim. Eu quero isso porque isso é bom para a sociedade no geral, né? E essa questão política, a gente sabe muito bem, se a gente não cobra, se a gente não vai atrás, né, as coisas no Brasil não vão muito para frente, né? Então a gente tem que cobrar mesmo. Doutora Juliana, o seu olhar sobre essa questão? Eu tive oportunidade esses dias de presenciar alguns pontos aí positivos nesse sentido. Famílias que eu atendo e que eu tive contato recentemente e que tiveram bebês durante a pandemia e que estão num contato íntimo, porque está a família em casa com o bebê, então uma oportunidade de amamentar e um contato familiar maior. Nossa, é nítido a gente perceber o impacto positivo que isso tem no desenvolvimento dos bebês aí nesses primeiros dias de vida. Então, é uma coisa que realmente deve ser incentivada, né? Pessoalmente, eu sou uma pessoa que, apesar de ser médica, que a gente tem agenda ocupada, amamentei, e eu sou super adepta a isso. Eu acho que é difícil, esse começo, realmente, como a doutora Maria Helena falou, é difícil de passar os primeiros meses aí, mas depois entrosa melhor o bebê com a mãe e é super positivo essa interação para a vida toda da criança. Antes de passar aqui para a gente ouvir a opinião da Fernanda, eu quero fazer um parênteses, doutora Juliana, para quem está com a gente nas redes sociais e vendo as nossas imagens, eu vejo que você está com uma máscara, claro que ela está solta porque você está num ambiente controlado, né? Então não há necessidade de uso dela nesse momento. Essa é a máscara N95, é aquela máscara que é realmente 100% garantida na proteção contra o coronavírus? 100% garantido, não existe nada em medicina. Não, nem essa máscara? Mas ela é uma máscara com uma qualidade boa que diminui o risco de contaminação, né? Eu estou aqui com ela baixada porque eu fechei a porta aqui que a gente ia ficar conversando, sim, então não tem ninguém no ambiente controlado, no ambiente. Claro. Exato. Mas é a que eu tenho usado aqui no consultório, porque foi uma das máscaras indicadas para esse uso. Essa máscara é recomendada só para o pessoal da área da medicina ou a população de uma maneira geral também? Porque é cara, né? Também pode usar. Poder usar pode, mas tem essa questão de ser cara, né? De ter o acesso a comprar, que em geral ela vende em lojas mais especializadas, né? Mas é uma máscara de qualidade boa, sim. Sim, e é o que tem de melhor, claro, nada é garantido, mas é o que tem de melhor na prevenção, né? E lavar as mãos, né? Lavar as mãos, claro. Álcool gel, isso está ao alcance de todo mundo, isso é super importante. Sim, muito bem. Bom, vamos voltar a falar da questão do aleitamento com a sua avaliação, Fernanda. Olá, agora estão escutando melhor? Sim, agora está tudo bem. Vamos lá. Então, bem, concordo com o que as doutoras falaram. Seria um benefício muito importante para as mulheres, né, se conseguisse estender, né, essa licença maternidade. A gente acompanha muito as gestantes, né, aqui no consultório, então, e o depois, né, o pós-parto. A gente sabe o tanto que é difícil essa amamentação, mas os benefícios, né, os benefícios são imensos, como todas comentaram, né, desse contato da mãe e do bebê, né, e todo o desenvolvimento motor dessa criança para o crescimento futuro dela. Sim. Continuando ainda nos assuntos relacionados com a pandemia do coronavírus, a questão do isolamento social, tudo isso forçou as pessoas a adotar novos comportamentos, a mudança afetou a todos, mas mexe mais com um grupo bastante significativo, claro que é o das gestantes. Para elas, agora, ainda mais presas em casa, se exercitar é fundamental, mas é necessário sempre optar por modalidades de baixo impacto, com foco na resistência, na força, alongamento, respiração, que possam depois facilitar o parto e que, por enquanto, ajudem a relaxar a mãe e o bebê também. Quais são as orientações nesse sentido, Fernanda? Então, a gestante é considerada um grupo de risco, né? Elas vão ficar no isolamento social.
e os profissionais de saúde precisam estar bem próximos, né, para deixarem ela um pouquinho mais segura. Então, a atividade física é importante, né, elas precisam continuar com a atividade física, é muito importante pelos benefícios, né, tanto de tudo que você disse, né, de força, alongamento, o que a gente fez aqui no consultório, que a gente tem um programa mais próximo dela, um trabalho online, a sair de casa. Então, a gente acabou, tudo bem? Sim, temos algumas falhas, mas vamos seguindo. Qualquer coisa a gente interrompe. Tá, tudo bem, obrigada. Então, a gente acabou acompanhando essas gestantes num trabalho online. Então, dentro de todas as modalidades, né, de exercícios que são indicados, o Pilates a gente tem feito aqui no consultório, né, e é uma atividade de baixo risco, baixo impacto. A gente ajuda na mobilidade na região da coluna, né, diminuindo as dores na região lombar. A gente trabalha bastante o alongamento, o fortalecimento, um trabalho postural, um trabalho respiratório que essas gestantes precisam muito, né? E além de um trabalho de pelve, né? De conscientização corporal, conscientização desse assoalho pélvico para preparar essa gestante para o parto e pós-parto. Sim, Fernanda, temos aqui já perguntas Está relacionado com tudo isso, né? Perguntas aqui da nossa audiência. Uhum. A Daniela está na Bela Vista, no bairro da Bela Vista, e ela pergunta o seguinte: aquela super dica, nas palavras dela aqui, que você dá para não sofrermos com as dores enquanto trabalhamos em home office. Isso vale para todo mundo, não só para as gestantes, né? Sim, é muito importante, né? Então, estamos mais em casa, ficamos mais num trabalho home office. Em casa, a gente vai ajustar o que tem em casa, né? Desde da mesa, cadeira. Então, você pensar numa postura correta é você pensar num alinhamento melhor da coluna, né? E tirar um pouquinho da tensão da região. Então, a gente precisa de dicas, super dicas, mas dicas muito simples, né, para você tentar se adaptar a isso. Uma dica importante da maneira de sentar, né, quando você está no trabalho, geralmente em casa, né, a gente trabalha muito no notebook, é você manter os pés no chão, joelhos 90 graus, a conseguir uma cadeira que permita isso, né? Posicionar o seu quadril bem para trás, para ajustar bem ali a postura. Se precisar uma almofadinha, então vamos usar dos recursos, né? Então, pegar uma almofadinha, uma toalhinha, colocar aqui na região da lombar para ajudar a tirar a tensão aqui na região e até manter a coluna mais reta, porque é difícil manter a coluna reta o tempo todo, né? O ajuste da mesa também. Então, a gente vai adaptando com as mesas e cadeiras que tem em casa, né? Se prolongar muito o trabalho, investir numa cadeira que você se sinta confortável. Né? A mesa, ela precisa ser uma mesa que você consiga apoiar bem os cotovelos, não deixar os ombros, né, lá para o alto, porque quando você apoia numa mesa na altura correta, você evita essas tensões aqui na região da cervical. O notebook, ele precisa estar aqui na visão, no olhar, né? E geralmente ele é um pouquinho mais baixo. Então, existe suporte para elevar um pouquinho, porque quando você eleva um pouquinho esse computador, o notebook, você mantém a coluna numa posição e a cervical numa posição correta, né? Existe também o teclado acoplado, que você pode colocar também para evitar aquela hiperextensão de punho, que, né, fica ali. O importante também para todo mundo, gestantes e todo mundo que está em casa, é fazer um intervalo, né, a cada 2 horas para levantar, tomar uma água, para vocês melhorarem um pouquinho a circulação e relaxar um pouco a musculatura. Além de exercícios, vamos para outras dicas de exercícios. Mantenha uma atividade física regular dentro do possível, né, em casa. E fazer alguns alongamentos básicos para a região da cervical, região da lombar, braços, para você deixar esse músculo um pouquinho mais preparado, porque a gente acaba ficando muito tempo numa posição só. Tá? Aí essas são as super dicas. Doutora Mara, voltando para a questão dos exercícios da atividade física e para as gestantes, a partir da sua área, o que é recomendado?
o recomendado realmente é ela manter a atividade física a gravidez toda, né? De acordo com o preparo físico da própria gestante. É uma atleta, ela já está muito acostumada, triatlon, alguma esportista, ela tem que manter, mas só vai diminuir um pouco o ritmo, né? Mas toda gestante tem oportunidade, se a pessoa é sedentária, eu sempre oriento ela a começar uma caminhada, 10 minutinhos por dia, depois ir aumentando esse tempo até conseguir uns 30 minutos por dia, tá? Se ela tiver oportunidade de fazer ginástica mesmo, né? Braço, perna, isso tudo é liberado, tá? A única coisa que eu não gosto muito é atividade física dentro da água, né? Porque aí aumenta alguns riscozinhos de infecção, de bolsa, na bolsa das águas. Aí é coisas que a gente não vai entrar em detalhes. Mas atividade seca, sem impacto, né? Aquelas jumping, step, que tem muito impacto, eu peço para evitar. Então, atividade física regular e sem impacto. Mas acho que dá para entrar em detalhes, sim, doutora Mara. Tem uma pergunta aqui da Vera Lima, está com a gente no nosso canal no YouTube, ela vai nessa toada. Ela pergunta o que mudou nos cuidados de uma gravidez e de um parto com a pandemia de Covid-19. Os cuidados são os mesmos, tá? Para qualquer pessoa, né? Lógico que a gestante, o ideal é ficar quarentenada mesmo, trancadinha dentro de casa, né? Se acontecer da mãe pegar o Covid, até o momento não tem nenhuma indicação de que o vírus afeta o bebê, tá? Todos os estudos em gestantes mostrou que o bebê nasce saudável, tá? Mas, como a gente sempre fala, é uma doença muito nova, é uma doença muito recente, então, quem puder evitar, a gente aconselha evitar de pegar a doença, né? A amamentação, né? Quem pegou Covid e está com Covid e está amamentando, a orientação é manter a amamentação, de tão importante que a amamentação igual eu sempre brinco, né? Os cuidados que tem que ser redobrados, né? A mãe tem que higienizar as mãos, tem que trocar a máscara, pôr uma máscara seca para chegar perto do bebê, tem que pôr a máscara seca para amamentar o bebê, mas a indicação é manter a amamentação também, né? Na época do Covid é tudo diferente, mas a amamentação continua. E a possibilidade de passar um pouquinho de imunidade para o bebê, porque, como nós sabemos, pelo leite, nós passamos várias imunidades para o bebê. Tanto é que a mãe toma vacinas durante a gravidez para passar tudo isso para o bebê. Então, tem a possibilidade de passar um pouquinho da imunidade, né? Coisas que ainda estão em estudo, como eu disse, a doença é nova, né? Mas tem essa possibilidade de passar imunidade para o bebê pelo leite também. Sim, mais uma pergunta aqui da nossa audiência, agora para a doutora Juliana. É o Carlos Henrique, deixa eu abrir aqui novamente. Carlos Henrique Martins está com a gente no Facebook. Carlos Henrique, obrigado aqui pela participação, pelo envio da sua pergunta. Doutora Juliana, ele quer saber, a terapia gênica já pode ou poderá reverter uma doença em estágio já avançado? Eu acho que ele quer saber para quais outras doenças a terapia gênica pode ser importante, pode ser benéfica também. Talvez seja isso. Essa primeira terapia aprovada, a utilização dela é para maurose congênita de Leber ou para retinose pigmentar, quando tanto uma situação ou outra for causada por mutações num gene chamado RPE65. Então, primeiro a gente precisa desse teste genético para saber qual é o gene relacionado à doença da retina da pessoa, tá? Se for um gene outro, não esse RPE65, existem terapias para esses outros genes que estão aí em fase de pesquisa, não estão aprovadas como essa, porque essa é a primeira que teve aprovação, mas tem outras que a gente já consegue aplicar dentro de um protocolo de pesquisa, avaliando
se o resultado vai ser bom ao longo do tempo, né? Então, é importante você ter o diagnóstico não só o clínico, né, de amaurose ou de retinose, mas fazer um teste genético para saber qual é o tipo. Juliana Rocha com a gente no Instagram. Juliana, obrigado pela audiência aqui com a gente. Pergunta para a doutora Patrícia. Doutora, com a possibilidade da volta às aulas, quais os primeiros sintomas de Covid e de outras doenças também que os pais devem ficar atentos, né, em relação aos filhos? Então, como eu já expliquei, a maioria das crianças em relação ao Covid, elas estão ficando assintomáticas, porém os sintomas que a gente tem que ficar esperto são de uma gripe comum, tá? Então, a coriza, a febre, tudo isso a gente pode manter em casa. A partir do momento que passar de 48 horas com febre, ou a criança começar com dificuldade para respirar, aí sim tem que procurar o pronto-socorro. Pessoal, a gente tem tempo para mais um tema aqui. Eu não vou ler a nota toda, mas só vou lançar aqui um questionamento. É o caso do aborto da menina de 10 anos, que tem gerado aí discussões em todo o país. Tudo que foi feito foi a partir do que está previsto em lei. Tem as discussões religiosas em torno disso, mas não é esse o aspecto. Eu queria ver primeiramente aqui com a doutora Mara a avaliação. Quais seriam os riscos de se levar adiante uma gravidez nessa idade, numa menina de 10 anos, doutora Mara? Os riscos são enormes, né? Porque ela não está com o corpo desenvolvido, né? O útero não está desenvolvido, a questão de complicações médicas, de rotura do útero, né, do parto mesmo, né? Qual a via do parto você faria? Um parto normal? Impossível. Vai submeter essa criança a uma cesárea? Eu acho que o único problema que teve nisso tudo foi a demora em autorizar legalmente o aborto, porque acho que foi com 20 e poucas semanas, né, que foi autorizado. 22, né? Quanto mais novo a gestação, né, menos risco para a mãe. Então, depois de 20 semanas, o aborto, mesmo que legal, que tudo certinho pela legalidade, também traz riscos nesse caso, para a criança, né? Para a mãe criança. Então, eu acho que o pior de tudo aí foi a demora em autorizar essa legalização, porque aí ela foi correr mais riscos. Graças a Deus correu tudo bem, pelo que a gente acompanha, né? Mas os riscos são maiores. Patrícia, sua avaliação dos riscos até para aquele bebê que estava sendo gerado. Na verdade, a minha preocupação é com a mãe, tá? Que é uma criança, que ela só tem 10 anos, e foi exatamente o que a doutora falou. O corpo dela não está preparado para gerar um filho. Os riscos de rotura uterina para a mãe, de parto prematuro, são muito grandes, além da desnutrição, né? Uma criança de 10 anos, ela não se alimenta adequadamente, o corpo dela não está preparado para gerar um outro filho. Então, além de eu me preocupar com esse bebê que nasceria dessa mãe, que provavelmente seria prematuro, que não teria todos os nutrientes, todo o preparo, a minha maior preocupação é com a mãe, que é uma criança. Esses riscos fora a parte psicológica, né, que a gente nem entrou nesse mérito ainda, que é uma criança preparada para isso, mas eu me preocupo muito mais com a questão da saúde mesmo dessa mãe. A saúde física, Fernanda Janella, da mãe. Sim, dentre de todos os riscos, né, da gravidez que as doutoras citaram, a gestação em si, ela tem uma transformação no corpo da mulher, né? E essa criança, ela não vai conseguir acompanhar, né? Ela não tem uma estrutura para isso, nem uma estrutura pélvica para aguentar a sobrecarga da criança e manter essa gravidez. Essa gravidez de risco. Então, eu acho que foi tudo que ocorreu realmente foi a favor da criança e muito certo nesse sentido. Juliana, seu entendimento. Doutora Juliana?
bem complexo, né? Eu acho que as doutoras abordaram super bem essa preocupação com a mãe, né? Foi feito tudo dentro da legalidade, então acho que não acrescentaria nenhum ponto a mais. Eu gostaria só de acrescentar um detalhe na resposta que eu dei para o Carlos Henrique, que tinha feito aquela pergunta. Acredito que ele também tem interesse em saber, uma pessoa com a doença da retina muito avançada, se ela ainda se beneficiaria do tratamento, né? Depois eu fiquei pensando que acho que eu não abordei exatamente esse aspecto da pergunta dele. E isso é feito uma análise, a gente precisa que existam células viáveis para serem tratadas com essa terapia. Então, não basta ter o diagnóstico, mas se a doença estiver muito avançada, nem sempre é possível resgatar. Então, a gente avalia quantas células a pessoa tem possíveis, assim, de serem tratadas. Aproveitando que você está com a palavra, doutora Juliana, sua despedida brevemente, para a gente começar a encerrar o programa. Muito obrigada, tá? Então, deixo uma palavra aí de ânimo para as pessoas que têm essas doenças degenerativas aí tão graves, né? Tem muita pesquisa sendo feita e existe uma possibilidade da gente ter novas formas de tratar com terapia gênica. Doutora Patrícia, seu encerramento, sua finalização. O encerramento é o que está na minha camiseta, amamentar vale ouro. Então, não desistam fácil, procurem um suporte, procurem uma rede de apoio e amamente. Muito obrigada. Doutora Mara, sim. Doutora Mara, palavra final. Eu agradeço a oportunidade de falar aqui, reforço que a doutora Juliana invocou na amamentação, né? Realmente acho muito importante e agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Muito legal. E agora a Fernanda encerra. Sim, eu queria agradecer, né, pelo convite, aprendi bastante coisa aqui também, e que as pessoas mantenham a postura correta e se exercitem, continuem se exercitando em casa. O agradecimento a vocês todas, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Chegamos ao final desta edição. Doutora Juliana Salum, também doutora Patrícia Terrível, a doutora Mara Helena Ribeiro Aguera e a fisioterapeuta Fernanda Gianello. Mais uma vez, então, agradecimento por essa conversa, por essa prestação de serviço e orientação ao nosso público, audiência do programa Gente que Fala. Na mesa de som na Rádio Trianon, o Sérgio Souza, que também é o gerente técnico da emissora, a apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato é a diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha é o diretor-geral do Gente que Fala, e do outro lado, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.